Olá pessoal, eu sou Anderon Miranda, aqui do canal XMF. E na aula de hoje, é a 9ª aula, vamos tratar sobre função. É a introdução a este conteúdo do nosso curso de Matemática na Educação Básica 3. E para você que chegou nesse vídeo agora e quer acompanhar todas as nossas aulas, clique no card que está passando aqui em cima. Ou veja aula por aula na descrição do vídeo. Nós temos o link a cada aula do curso. Então, vamos à aula. Introdução a funções. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que se chegasse ao conceito de função que usamos atualmente. Ao matemático alemão Leibniz, atribuiu-se a denominação de função que usamos hoje, ou seja, a representação de uma função pela notação f, e aqui você vê um parêntese e um x dentro. A forma da gente ler esse f com um parêntese e um x dentro é f de x. Então, ao olhar para isso aqui, eu já posso falar que é f de x. Foi atribuída ao matemático suíço Euler no século XVII. Mas o que é função? Então, o matemático alemão Dirichlet escreveu uma primeira definição de função muito semelhante àquela que usamos atualmente. Ele disse o seguinte, que uma variável y se diz função de uma variável x se, para todo valor atribuído a x, corresponde, por alguma lei ou regra, um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y variável dependente. Ainda no fim do século XIX, com a disseminação da teoria dos conjuntos, tornou-se possível a definição formal do conceito de função, por meio de conjuntos. E aí que veio a seguinte definição. Dados os conjuntos x e y, uma função f de x em y. Então, a representação disso aqui a gente vai ler que é uma função de x em y. É uma regra que determina como associar cada elemento de x pertencente a um conjunto x, um único y, que é igual ao f de x, que pertence ao conjunto y. Aqui nós temos o exemplo. Então você observa que você tem um conjunto x, o x maiúsculo aqui, de vermelho, e você tem um conjunto y aqui maior, também de verde, maiúsculo, e você tem um elemento dentro desse conjunto x e um elemento dentro do conjunto y, denominado de também x minúsculo e y minúsculo. Então o que vai ser a função? É todo elemento, no caso do conjunto x, vermelho, associado a uma lei, a uma regra, que vai me levar a um valor que está justamente no conjunto y, que é o y que está aqui sendo representado. Então, essa relação de dependência entre esses dois elementos e uma regra, uma lei de associação entre elas, é que vai me dizer qual é o conceito e a definição de função. Vamos aqui a uma noção intuitiva e uma aplicabilidade de função. Número de litros de gasolina e preço a pagar. Então vocês observam que eu tenho uma tabela aqui abaixo, onde eu tenho o número de litros de gasolina representado na primeira coluna, que foram comprados, e o preço a pagar por eles. Então vocês observam aqui que eu tenho o número de litros. 1 litro custa R$ 7,00. 2 litros custam R$ 14,00. 3 litros custam R$ 21,00, 4 litros R$ 28,00, até 40 litros aqui que vai custar R$ 280,00. Ou seja, associando a primeira coluna com a segunda coluna, nós deduzimos que a quantidade de litros e o seu preço a pagar é o valor de 7 multiplicado pelo número de litros. Então, eu vou pagar 7 vezes x, né? Sendo x o número de litros de gasolina. Observe que o preço a pagar foi dado em função do número de litros comprados. Ou seja, o preço a pagar depende do número de litros comprados. E aqui está uma formulazinha. Preço a pagar, eu estou chamando de P, é igual a 7 vezes o número de litros X comprados. Ou ainda eu posso dizer que P é igual a 7 vezes X, que vai ser a lei da função ou a fórmula matemática da função, ou ainda a própria regra da função que vai me dar a representação analítica dessa função.
Agora responda. Ele pergunta aqui qual é o preço de 10 litros de gasolina, usando aqui a tabela, e quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 126. Eu quero que vocês respondam nos comentários desse vídeo. E caso não consiga responder ou fazer, pode também pedir lá no comentário que a gente faz um outro vídeo depois respondendo a esse problema que nós estamos deixando aqui para vocês. Isso é um convite a vocês conhecerem nosso curso de Matemática na Educação Básica 3. Não deixe de ver nossa playlist completa aqui na descrição desse vídeo. Vamos aqui. Então, nós temos a seguinte notação. Eu posso dizer sempre que o y, a variável dependente, ela pode ser representada por f de x. E eu posso ler, dizer que y é igual a f de x. Aqui está mais um exemplo dos dois conjuntos, o conjunto A, vermelho, e o conjunto B, verde, e um elemento de x do conjunto A que vai levar a um elemento y no conjunto B. Eles vão estar associados por esse f, que é uma função, ou uma lei da função. Vamos falar sobre domínio, contradomínio e conjunto imagem de uma função. Eu trago para vocês aqui tipo um reator, né, onde você entra aqui com a matéria-prima, é o que está entrando aqui, o x. Ao entrar dentro do tambor aqui do reator, existe a transformação lá dentro, que a gente chama de f da função, e na hora de sair, o produto final, a gente vai chamar de imagem de f. Esse reator dá muito bem o exemplo de como funciona essa relação de domínio e imagem e contradomínio. Então, o conjunto A, ele é chamado de domínio da função. Como vocês podem ver, o conjunto A é chamado domínio da função f. E indicamos por D, ou df, quer dizer domínio de f. E o conjunto B é chamado de contradomínio da função f, que indicamos por CD ou CDF. Nós lemos também contradomínio de f. Para cada x que pertence ao domínio de f, o elemento f de x pertencente a B é chamado de imagem de x pela função f. E o conjunto formado por todas as imagens de x é chamado de conjunto imagem da função. E que indicamos por IM, que quer dizer o conjunto imagem de f. Para definir a função f, é preciso conhecer o domínio f, o contradomínio de f e a maneira pela qual cada x do domínio se corresponde com um único y do contradomínio. Em geral, é dada por uma lei. A lei aqui ela está oculta, mas ela está representada por esse f aqui. Então, existe uma lei que vai associar cada elemento de x do domínio a um elemento do contradomínio. Então, observe que o contradomínio é o conjunto todo, é todo o conjunto B. E o conjunto imagem é apenas o conjunto que faz a relação com algum termo, algum elemento do seu domínio. Então, a relação que estabelece entre um elemento do domínio com um elemento do contradomínio, ao conjunto desses valores é que eu vou chamar de conjunto imagem. Então, pessoal, se você gostou dessa aula, deixa seu like e não deixe de curtir e conhecer todos os nossos vídeos desse curso e de outros cursos que nós temos também. Nós temos também a Matemática na Educação Básica 2. O link está aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até mais.